capítulo 12, versículos de 18 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que tendo sido lida, ela fala aos nossos corações, mas da qual, ó Deus, nesse momento nós queremos colher benefício maior, através da exposição, ó Deus, das explicações e aplicações dela, ó Pai, que possam receber do Espírito Santo, ó Pai, direção, ó Deus, que Ele possa não apenas nos dirigir, mas Ele mesmo, ó Pai, entregar e aplicar a Tua palavra aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, fazendo-os, ó Deus, serem corrigidos por ela, fazendo, ó Deus, eles serem animados por ela, encorajados através da glória de Jesus, animados, ó Deus, e encorajados pela esperança na vinda da glória do Senhor Jesus. É assim que, ó Deus, nós esperamos que o Senhor nos conduza nesse momento de exposição da Tua palavra. Ó Deus, com o Espírito Santo nos conduzindo em todas as coisas, com poder, ó Deus, para que haja grande proveito, grande benefício da Tua palavra para a alma dos Teus filhos e das Tuas filhas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no ano de 1986, um negociante de pedras preciosas chamado Roy Wetstein, um texano, ele foi participar de uma feira de minerais no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ele estava naquela feira mexendo numa tigela da Tupperware com pedras baratas que o colecionador amador havia colocado ali. E ao mexer naquelas pedras, supostamente sem valor, ele se deparou com uma pedra cinza, um cinza lavanda que tinha o tamanho de uma batata. E parecia ser pouco especial em relação às outras pedras que estavam ali.
Mas ele, pela curiosidade, ele resolveu comprar. E ele perguntou ao colecionador amador: você me vende essa pedra por $15? E ele disse: não, que isso? Você pode levá-la por $10. Ela não é tão bonita quanto as outras. Então o Epstein, ele perguntou e fechou o negócio. Diante daquela resposta e oferta menor feita pelo vendedor amador, e tendo levado aquela pedra para casa, ele descobriu ter adquirido a maior safira estrela do mundo. Uma pedra que depois, mais tarde, foi avaliada em $2.800.000. Com essa pedra e com a venda dela, o Epstein, ele fez um fundo no valor de $1,5 milhão que sustenta até hoje os seus 2 filhos. O que nós aprendemos desse episódio, queridos? Se você não sabe o que tem, você pode desconsiderar o que tem e deixar isso ir por muito menos do que ele vale. Essa lição aprendida por aquele vendedor amador é algo que Esaú não pôde aprender. Esaú, ele fez exatamente isso. Ele desconsiderou o que tinha e ele deixou o que tinha ir por muito menos do que valia. Ele não apreciou o valor de sua primogenitura, aquilo que lhe daria bênçãos, direitos a bênçãos das promessas de Deus a Abraão. E então ele trocou isso por uma tigela de guisado, por uma sopinha de lentilhas. Ele deu bênçãos eternas em troca de gratificação instantânea, o que é um péssimo negócio. Um péssimo negócio feito por Esaú e um péssimo negócio feito por esse colecionador amador de pedras minerais. Era exatamente isso que o autor aos Hebreus desejava que os crentes a quem ele escreve aqui também não fizessem. Ele sabia que eles corriam um risco de, por não saberem o valor do que tinham, eles deixassem isso escapar, eles acabassem perdendo isso. Sob perseguição, foram tentados a abandonar a Cristo e retornarem à fé judaica. Assim, então, o autor, ele está escrevendo aqui para evitar que eles cometam este negócio estúpido, este erro terrível e fatal. Então ele está aqui, meus irmãos, no texto de hoje, no nosso texto desta noite, estabelecendo um contraste entre os terrores do Monte Sinai, representando a vida judaica sob a lei, com as glórias do Monte Sião, retratando a alegria da vida sob a nova aliança. Ele quer que nós saibamos que uma vida correta flui de um conhecimento correto. Que se você não conhece as riquezas que você possui em Cristo Jesus, você vai querer de volta prazeres vazios. Você vai querer de volta as coisas fugazes e inúteis do mundo. O John Newton, ele havia aprendido o que o autor quer nos ensinar aqui esta noite. Ele, em um hino que pode ser traduzido como coisas gloriosas de ti são faladas, o John Newton, na 4ª estrofe, ele diz o seguinte: Salvador, cidade de Sião, pela graça eu sou um membro. Deixe o mundo ridicularizar-me ou compadecer de mim. Eu me gloriarei em teu nome. Se há em mim todo o desejo pelo melhor prazer do mundo, toda a sua pompa e todo o seu espetáculo, alegrias sórdidas e tesouros duradouros ninguém, exceto os filhos de Sião, conhecem. John Newton, como poucos homens na história, souberam exatamente o que se podia perder de valioso e de precioso nesse mundo.
E ele, como Paulo e como tantos outros, ele sabia o que ele estava disposto a perder e aquilo que ele não estava disposto a perder. Ele tinha a exata noção do que ele tinha. E o autor, ele quer que nós hajamos como John Newton, e não como esse vendedor amador de pedras ou como Esaú. E então é por isso que ele traça esse contraste nítido sobre as duas formas da aliança: a antiga aliança e a vida sob a nova aliança. Duas montanhas diferentes, com símbolos espirituais importantes nas Escrituras. O sentimento da antiga aliança, representado aqui pelo Monte Sinai, era o símbolo do terror e do julgamento. O da nova aliança é a alegre celebração com os santos e anjos na presença do nosso Deus. O que nós vemos, queridos, é que o autor ele nos traçará a ideia de que ainda há reverência, ainda há temor do Senhor. Mas o sangue de Jesus, ele tirou o pavor do julgamento. Ele manteve-nos em temor e reverência, mas removeu o terror, o pavor e o medo. Enquanto a antiga aliança era física e terrena, a nova aliança é espiritual e celeste. Enquanto a antiga aliança colocou distância entre um Deus santo e o seu povo pecador, a nova aliança nos convida a habitar na cidade do Deus vivo através do sangue de Jesus. E o autor quer que entendamos, e não apenas isso, mas percebamos o valor destas coisas e vivamos com alegria nestas coisas. Então a mensagem do autor para nós é: se você confiou no sangue de Jesus, você não chegou aos terrores da lei, mas às alegrias da nova aliança. Assim, o nosso texto ele é um alerta a que você escolha corretamente e vá para o lugar certo, e viva no lugar certo. Deixando claro, meus queridos, que se ficarmos em uma montanha, nós perderemos as bênçãos da nova aliança e corremos o risco de sermos abalados e removidos. Em resumo, queridos, nesta noite o autor traz para nós a mensagem do melhor reino. Ele nos apresenta, nos faz lembrar qual é o melhor reino, o reino inabalável. E ele faz isso contrastando então essas duas montanhas. E dos versos de 18 a 21 ele começa nos apresentando e nos fazendo lembrar de novo do Monte Sinai, onde a lei e o terror do julgamento de Deus estão presentes. Para que por mais que nós conheçamos esta montanha ou este monte, nós possamos escolher não viver lá, sob terror e sob pavor. Vejam comigo novamente os versículos de 18 a 21. Ele diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Meus irmãos, estes 3 versículos, eles resumem a história de Deus, dando a lei a Moisés no Monte Sinai. Você pode perguntar, por que Deus se revelaria de uma maneira tão aterrorizante? Aqui o nosso texto nos mostra, e nós veremos isso mais claramente em Êxodo 19 e 20, que de fato as coisas são aterrorizantes, de tal maneira que até mesmo Moisés, que tinha visto Deus na sarça ardente, que havia realizado os milagres diante de Faraó, até ele está aqui completamente cheio de medo e de terror. O verso 21, na sua parte final, diz: sinto-me aterrado e trêmulo.
Até o próprio Moisés está completamente tomado de medo. Meus irmãos, as palavras, sejam de Êxodo 19 a 20 ou dos versos 18 a 21, elas não soam como algo caloroso. Deus aqui não é apresentado de uma maneira que seja aquele que você gostaria de abraçar. Então o texto mostra medo, terror, pavor no Monte Sinai. Moisés é chamado para o topo da montanha para receber os 10 mandamentos, e a montanha estava envolta em fumaça, e ela havia estremecido. Houve trovões e sons como de trombeta, e o Senhor, ele, em resumo, disse 2 coisas diferentes. Não deixe as pessoas se aproximarem. E não deixe essas pessoas tocarem a montanha. Para a sua própria segurança, eles não devem fazer isso. A imagem é de um Deus santo mantendo um povo pecador longe dele. Esta é a imagem aqui. E o resumo dela é que a presença de Deus sem um mediador é uma coisa aterrorizante. Essa, meus irmãos, é a cena que os versículos 18 a 21 estão nos relembrando aqui. O autor, ele quer que você entenda qual é de fato não só a imagem, mas a realidade da antiga aliança. Ela teve o seu lugar, ela teve o seu tempo, ela ensinou o povo que precisava ensinar, que era temer ao Senhor e obedecê-lo. Ela cumpriu o seu papel. E ela ainda faz estas coisas em alguns dos usos importantes da lei. Mas tudo nesta imagem e na realidade dela era caracterizado pela distância de Deus e pelo medo que facilmente poderia se transformar em terror de quem Deus é. E daquilo que ele faria se seu povo falhasse em atender às suas ordens. Desta forma, o Monte Sinai é um lugar de medo. Não era uma coisa alegre e vivificante. E o povo devia entender que Deus devia ser obedecido, mas as consequências da desobediência deviam ser temidas. Brutalmente temidas. Qual é o ponto do autor em nos lembrar estas coisas? De lembrar aos seus ouvintes originais estas coisas. O ponto, meus irmãos, é que, embora a lei revele a santidade de Deus e nos convença como merecedores do seu julgamento, Jesus é o mediador de Deus, que pagou a penalidade por todos os que creem nele. E nós nunca deveríamos olhar mais para a lei do que para Jesus. E nós nunca deveríamos falar mais da lei do que de Jesus. O caminho para Sião passa pelo Sinai, é verdade. Onde encontramos os terrores da lei de Deus. Onde nós conhecemos a lei como um aio, como um guia, para nos levar à consciência da necessidade de um Salvador, de um mediador, de um Redentor. Mas, meus irmãos, uma vez que você chegou a Sião, por que você iria querer voltar ao Sinai? É exatamente isso que estes irmãos estavam sendo tentados a fazer. Eles estavam em Sião já, com o Senhor Jesus Cristo. E agora a perseguição sobre eles os faz estarem vacilantes e tentados a voltar ao Monte Sinai. Eles não estão mais, queridos, diante do Monte Sinai. Eles não mais vivem sobre a lei. Eles não mais vivem com medo. Eles e nós chegamos a uma montanha completamente diferente. É uma montanha convidativa, onde nós devemos chegar com ousadia e nos aproximar, onde nos é dado acesso e onde nós somos acolhidos amorosamente por este Deus que nos deu
um mediador que nos levou até ali. A presença de Deus, queridos, não é mais aterrorizante para aqueles que estão bem diante dele. E a primeira lição que este melhor reino nos apresenta é a lição de que se o Monte Sinai foi necessário, foi útil, cumpriu o seu papel, não é mais lá que nós devemos estar, não é mais nesta montanha que nós devemos estar. Nós não devemos deixar Sião para voltar para o Monte Sinai. E muitos têm feito isso. Isso nos leva aos versículos 22 e 23 e à segunda montanha, onde nós estamos ou onde nós deveríamos estar. Vejam comigo os versos 22 e 23, ele diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vejam a mudança de tom e a mudança de imagem. As coisas passam do cinzento cheio de terror e medo para as cores vívidas, alegres da salvação. Ele começa dizendo: mas tendes chegado ao Monte Sião. Agora, meus irmãos, a imagem que nos é dada é uma imagem do céu, uma imagem da celebração da graça de Deus. E as duas palavras usadas aqui, em sentido, obviamente, daquilo que representam, daquilo que são símbolos para a projeção futura da história, e não apenas aos seus locais históricos, o Monte Sião e Jerusalém. Nos últimos 3.000 anos, tanto o Monte Sião como Jerusalém têm sido os locais centrais e importantes para a fé judaica. Mas a Sião terrena enquanto era um ponto de encontro das tribos do antigo Israel, aqui está sendo referida a Sião celestial, que é o ponto de encontro do novo Israel, a igreja do Senhor. No Novo Testamento, queridos, Sião vem simbolizar o céu, os novos céus e a nova terra, a cidade do Deus vivo. E assim como o Monte Sinai simbolizava a lei, o Monte Sião, nesta passagem, simboliza a graça, a salvação e a nova aliança de Cristo. Vejam, o versículo 22, ele nos fala, usa uma expressão de uma reunião festiva. Ele fala aqui, no final, de uma universal assembleia, na ideia de um encontro ou de uma reunião festiva. Soa como uma maneira de dizer que há aqui uma festa acontecendo. Os foliões, meus queridos, e não se assombrem com esta expressão, os foliões são Deus, o Deus que no Monte Sinai nos traz terror e medo, aqui é apresentado festejando, celebrando com a assembleia do seu povo. Então os foliões são Deus, Jesus, anjos e a igreja redimida, que também é chamada de a assembleia dos primogênitos que estão inscritos no céu. Quem seriam esses primogênitos? Pastor, será que então só o mais velho de cada família que vai tomar parte dessa festa? Não, meus irmãos. Não serão apenas os mais velhos, os primogênitos que irão ou que podem ir para o céu. Aqui a expressão primogênito está descrevendo alguém que recebe a herança. E Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, como diz Colossenses 1, para dar a todos os crentes a sua herança. A todos eles. De maneira que primogênitos aqui
são todos os que são redimidos em Cristo. Todos eles se tornam primogênitos. E o que há de especial em ser primogênito, meus irmãos? Você recebe toda a herança de todas estas riquezas celestiais postas em Cristo Jesus. Todo cristão é um primogênito e todo cristão, portanto, herda tudo. Todo cristão é regado aqui com toda a sorte de bênçãos espirituais celestiais em Cristo Jesus. Essa é a imagem que nos é dada. Eu não sei sobre você, mas quando o autor aos Hebreus ele apresenta o judaísmo da antiga aliança como sendo esta visão aterrorizante, imersa em medo pelo julgamento do Senhor, enquanto você é instruído a manter todas as leis e regras que ele decreta, e então imediatamente ele contrasta isso com o cristianismo da nova aliança como sendo o ingresso para uma festa. Não é preciso, meus queridos, muita sabedoria santificada e espiritualmente madura para dizer: eu prefiro a festa. Você não precisa ser muito elevado espiritualmente para saber aqui o que é melhor. Qual é o melhor reino? Você prefere o reino do terror e do medo? Ou o reino vivificante da alegria eterna? Onde você está não apenas próximo de Deus, mas em uma santa e gloriosa festa e celebração com Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, não tenho a menor dúvida de que eu prefiro estar no Monte Sião. Eu prefiro festejar com Deus, Jesus, os seus anjos e esse povo redimido. Este é o alerta aqui, é isso que o autor quer que estes irmãos e nós esta noite entendamos e possamos então escolher o melhor reino. Ter a compreensão do valor das coisas que nós temos. Alguns crentes ainda hoje não gostam da palavra festa. Falar em ser sal e luz e representar Cristo em todos os lugares, até mesmo em uma festa, ainda pode escandalizar muita gente. Tem crente que parece que tem o prazer de ser mal-humorado e continua achando que de fato nós não temos que ter alegrias aqui, e talvez haja muito pouca ideia de alegria para eles em relação ao futuro. Mas eu vou ser enfático diante de vocês esta noite. Em matéria de fé, queridos, desejem a festa. Em matéria de fé, é isso que os nossos corações têm que ansiar, desejar, querer estar no Monte Sião, em meio à grande festa do Senhor, e não apavorados e aterrorizados no Monte Siná. É esta aqui a escolha que o autor quer que você faça. Quando se trata da vida após a morte, nós devemos ser egoístas de uma maneira permitida. Nós devemos ser motivados por recompensas e por glória. Nós devemos desejar esta bela imagem do céu. E ser ambiciosos no sentido permitido, de desejar toda a herança, de desejar todo o galardão, de desejar tudo o que Jesus puder nos dar de recompensas celestiais, de riquezas celestiais. É isso que o autor quer que você saia esta noite daqui, com o seu coração desejoso. Se nós olharmos para a Escritura, nós veremos que foi esse o desejo de Jesus. Essa era a ambição dele. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o texto diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. A motivação do coração do Salvador estava posta em toda a alegria da glória futura que lhe está reservada como o vencedor, como grande Salvador e Redentor do seu povo. E da mesma maneira que Jesus, ele
pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Nós também devemos ambicionar esta alegria, essa festa, esse desejo de que o céu invada as nossas vidas. Que nós não apenas caminhemos para novos céus e nova terra, mas que isso comece agora. Que a realidade festiva, vivificante e alegre dos novos céus e nova terra, do Monte Sião, comece a invadir os nossos corações agora. Devemos sacrificar prazeres fugazes e pecaminosos nesta vida, pela grande alegria, prazer, festa que experimentaremos no céu. E se você realmente ambiciona e deseja essas coisas, a primeira coisa pela qual você terá zelo e prazer será o dia do Senhor. Serão os momentos de ajuntamento e de culto, porque eles são os começos de novos céus e nova terra. Por isso, meus irmãos, duas montanhas estão diante de nós: terror e medo. A presença de Deus vivificante, cheia de alegria e festa. Ou o medo do Monte Sinai, ou a alegria do Monte Sião. E o autor quer que você tenha clareza quanto ao que você deseja, a que tipo de reino você deseja. Você também deseja voltar aos rudimentos da lei? Você também deseja voltar à religião das obras? E ao terror com que se vive nesta realidade de ser você mesmo, o seu pretenso redentor, e viver a aterrorizante situação de estar buscando a presença de Deus sem um mediador? Ou você quer o descanso, o gozo, o deleite de viver na graça, dependendo unicamente do que Jesus fez? Então o autor, ele quer que, se você quer ir de uma montanha a outra, se de fato você quer permanecer em Sião ou chegar a Sião, você terá que entender que o caminho do Monte Sião, do Monte Sinai para o Monte Sião, ele passa por um monte chamado Calvário. Vejam o verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Este é o único caminho, queridos, entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Só Jesus, ele nos dá a entrada no Monte Sião e na Jerusalém celestial. Para passar da lei e das imperfeições da antiga aliança para a graça de Deus que nos traz salvação, nós devemos passar pela cruz. Esse é o único caminho. É assim que a salvação é alcançada. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ir do Sinai a Sião simplesmente decidindo o que quer, ou guardando uma nova lei. Não, meus irmãos, é aceitar o Evangelho, o caminho estabelecido por Deus por meio de Cristo, mantendo a lei em seu lugar e morrendo pelo seu pecado. O texto nos fala aqui do contraste entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Tanto Abel quanto Cristo, eles foram mortos por seus irmãos. Mas o sangue de Abel, ele clamava por vingança, enquanto o sangue de Cristo clamava por salvação. A morte de Abel mostrou a necessidade de satisfação para enfrentar a ira. Ira que vem por causa do nosso pecado. Enquanto a morte de Cristo oferece a satisfação da ira de Deus contra o pecado. Abel foi elogiado por fazer um sacrifício aceitável. Mas Jesus foi o sacrifício aceitável. Então nós não temos que comparar. Há um só para quem nós devemos olhar. Se temos o melhor reino, nós precisamos saber com clareza quem é o rei. Há um único rei para esse reino. E a única maneira pela qual se passa de um monte
a outro. E o autor, então, ele caminha para o final do texto, meus irmãos, para dar-nos uma sacudida. Se nós entendermos o livro de Hebreus como um longo sermão, e cada sermão é uma sessão dirigida às pessoas que estão cochilando, ou aqueles que estão com dedos nos ouvidos, enquanto nós falamos isso metaforicamente. Então é como se nós chegássemos num ponto do sermão em que os últimos versículos dessa sessão é como que o autor agarrando-nos pelos nossos ombros e nos sacudindo para enfatizar o quão importantes são todas essas coisas. E o quão importante é para nós entendermos essas coisas de maneira que elas possam moldar corretamente a nossa vida, a nossa espiritualidade. Ele deixa claro que se nós entendemos que pela cruz, pelo Monte Calvário, nós fomos levados do Monte Sinai até o Monte Sião, então nós devemos ser gratos por sermos incluídos nesse reino. Vejam os versículos de 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Uma baita chamada de atenção. Meus irmãos, isso aqui é mais do que uma sacudida. Se fosse a minha mãe falando, ela diria, isso aqui é um esbregue. Isso aqui é você levando daquelas chamadas que deixa você completamente parado e congelado. Caramba, eu preciso ouvir isso. E no verso 26 ele diz, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus é tudo que não apenas precisamos olhar, considerar, mas é aquele que em tudo nós precisamos ouvir e atender nos mínimos detalhes. O seu reino não é apenas o melhor reino, mas ele expõe-nos a realidade dos outros reinos. Qual é a natureza do mundo que nós vivemos, queridos? Nós vivemos em um mundo instável. E achamos que podemos nos apegar a este mundo. Há uma burrice crônica estabelecida pelo pecado, os efeitos noéticos do pecado, que faz com que a gente acredite em coisas tolas, insensatas, absurdas desse mundo. Essa pandemia revelou muito da nossa confiança nesse mundo e pouco da nossa confiança em Deus. Por exemplo, queridos, nós vemos o quanto a economia é instável, quantos impérios foram erguidos na humanidade e quantos se desfizeram como pó. Que estabilidade há no poderio de um império, de uma grande nação? Nada. Economias, elas crescem e elas despencam. Os empregos, nós não temos garantias nenhuma em relação a eles. O que dizer da nossa saúde? Será que ela vai aguentar? Aquele que é saudável hoje, jovem, cheio de vigor, amanhã pode estar tomado por uma doença absurdamente terrível. As pessoas, até mesmo a nossa família, são imprevisíveis, prejudiciais e não confiáveis. Você pode se sentir estável e seguro, porque de alguma maneira você está vivendo alguma calmaria e alguma ordem em seu mundo hoje. Mas seria preciso muito pouco para ter o seu mundo abalado. É muito pouco o que nós precisamos para que as coisas entrem em colapso na nossa vida. Um motorista que entra na sua pista pode mandá-lo para o hospital por anos de recuperação e invalidez.
Isso pode acontecer em questão de segundos. Em um piscar de olhos, um maluco entra no trânsito na sua frente e pimba, você está preso a uma cama de hospital para o resto da sua vida. Isso se você sobreviver. Esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o reino que muitos estão encastelando e colocando a sua confiança. Uma ação de um membro da família pode levá-lo a ser preso ou processado. Uma mordida de um carrapato pode resultar em uma doença e sintomas debilitantes por anos. A vida é incerta, queridos. É isso que o autor nos sacode pelos ombros para fazer com que a gente entenda. É difícil imaginar um reino que seja inabalável, que seja seguro, que seja imóvel, estável, completamente seguro. Mas é isso que nos é prometido por Jesus com o seu reino. É isso que nós encontramos. Veja o restante do texto, ele diz: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como não tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, quando o dia do julgamento de Deus chegar, e com ele vir o fogo refinador para a terra, o texto está dizendo que somente as coisas de Deus, dele, sobreviverão. O fogo purificador de Deus, ele derreterá tudo que é ímpio, tudo será consumido. O versículo 27 diz que tudo será abalado, e as coisas criadas que não são de Deus serão removidas. Mas vejam que ele está prometendo e assegurando. Mas aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que vestem as vestes justas de Cristo, que nos foram dadas quando chegamos à fé nele, eles sobreviverão a tudo isso. Não só não seremos destruídos pelo fogo, mas seremos refinados, purificados, aperfeiçoados por ele. Isso é seguro. Esse é o melhor reino. Essa é a melhor promessa. É isso que deveria ter de nós a confiança, o apego. A pergunta então que eu preciso fazer a vocês, meus irmãos, é: onde você está morando? Você está vivendo no Monte Sinai, tentando ganhar a aceitação de um Deus santo, guardando a sua lei? Se assim for, queridos, você deve estar aterrorizado, cheio de culpa, porque é impossível atender às exigências de sua santidade. Você não é capaz, eu não sou capaz, ninguém é capaz, só Jesus foi capaz. Não só não seremos, queridos, aqui capazes de agradar a Deus, mas seremos incapazes de sobreviver a todo este terror da sua justiça e do seu julgamento. Se você confiou em Cristo, por outro lado, você está vivendo no Monte Sião, e está seguro, e deve viver com base nessa segurança. Há duas aplicações finais que eu gostaria de deixar para vocês, enquanto nós encerramos essa mensagem. Primeiro, mantenha o foco no que Cristo fez por você. Em um contexto semelhante, onde Paulo está alertando sobre os perigos do legalismo, ele escreveu o seguinte lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita, à destra de Deus.
É lá que estão todos os nossos tesouros. É lá que estão todas as nossas riquezas. Não se esqueçam disso. Continue buscando. O que Paulo está mandando aqui nós fazermos implica em uma busca ao longo da vida. Se você perder de vista os benefícios de Sião por algum momento, você sofrerá a falta de alegria. Poderá ser tentado como Esaú foi tentado, a trocar seus tesouros em Cristo pelos tesouros vazios do mundo. Não faça isso. Habite no Monte Sião e continue buscando as coisas do Monte Sião. Esse é o lugar de alegria vivificante para aqueles que são salvos por Jesus. Em segundo lugar, mantenha o equilíbrio bíblico entre a comunhão familiar com o Pai Celestial e o temor reverente de sua santidade. Olha o que o texto diz. Ele diz aqui, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ele diz, com reverência e santo temor. A alegria não o dispensa da reverência. A alegria não o dispensa do temor. Ela te dispensa e ela te livra do terror e do medo. São coisas diferentes. Devemos nos aproximar de seu trono com temor e de maneira reverente, mas fazer isso de maneira corajosa, vivificante e alegre, entendendo que é assim que nós recebemos graça para todas as nossas necessidades, como diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Não nos esquecendo, como diz o final do texto, que precisamos lembrar que nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, meus irmãos, tudo depende de saber quem é Deus e de saber o que Ele fez por nós em sua graça através de Cristo Jesus. Ele nos deu grandes privilégios, falando conosco do céu através do sangue de Jesus e nos dando um reino que não pode ser abalado, o melhor reino. Ele é um grande Deus, cuja voz fará tremer tanto a terra como o céu. Ele é fogo consumidor, como diz o final do nosso texto. Isso nos faz lembrar que temos grandes responsabilidades. Devemos cuidar para servir a esse Deus com corações gratos, obedientes e reverentes, mas permanecendo no Monte Sião e vivendo em alegria e descanso, esperando pelo dia em que nós estaremos com a alegria completa, na festa completa, a festa final, onde nós entraremos por toda a eternidade nesta vida que será uma grande celebração do Deus vivo, que se fez acolhedor do seu povo, através do mediador perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Rei, a alegria de ser seu súdito e experimente o deleite de viver no melhor reino. Vamos orar.